Olá, seres vivos! No vídeo de hoje nós iremos explorar a experiência de um jogo que, na verdade, não é um jogo, mas sim um conjunto de 50 jogos diferentes. Sim, exatamente. UFO 50 é uma coleção de jogos lançada recentemente pela Mosmount e até então se tornou para mim um dos melhores lançamentos desse ano. A compilação fornece 50 jogos diferentes onde cada um deles oferece um conceito de jogo único, carregando visuais e estilos que remetem à estética nostálgica dos jogos 8 bits. Esse é um jogo que realmente me impressionou esse ano. E entre os jogos dessa compilação, existe um que se destaca por trazer uma trama sombria e enigmática, sendo esse um jogo de terror chamado Night Manor. Um point and click com estéticas voltadas aos jogos dos anos 90, que surpreende com sua experiência incrível que anda junto de uma ambientação impressionante. Porém, pelo fato de estar entre 50 jogos produzidos por uma coleção, pode parecer a princípio que o jogo seja só mais um entre eles, mas ele realmente surpreende por ser muito melhor do que aparenta. E de verdade, eu me surpreendi com a qualidade desse jogo. Então hoje nós vamos entender os mistérios e segredos de Night Manor. Mas antes disso eu quero falar que caso você goste dos conteúdos e temas que eu abordo aqui no canal, você pode estar se inscrevendo e deixando o gostei junto de um comentário que já vai me ajudar demais. Porém, caso você queira me ajudar ainda mais, você tem a opção de se tornar um membro do canal. As assinaturas são separadas em 4 níveis distintos, e logo a partir do primeiro nível, você já tem acesso aos selos de fidelidade do canal, que evoluem a cada mês de assinatura, 4 emojis personalizados, acesso antecipado aos vídeos novos, além de vídeos exclusivos que eu já estou planejando para postar em breve. É importante dizer que eu planejo fazer uma reformulação em breve das recompensas, então provavelmente haverá algumas mudanças nas insígnias ou nos emotes, mas eu garanto que caso aconteça, será para melhor. Eu quero agradecer também a todos os membros do canal que, de verdade mesmo, o apoio de vocês me deixa profundamente feliz. E caso você tenha interesse, eu peço que só assine caso você queira e possa fazer isso. Caso contrário, apenas a inscrição, o gostei e o comentário já vai ajudar demais. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A noite é escura e dirigimos em meio a ela numa longa estrada a caminho de volta para casa. Você provavelmente não deveria ter deixado aquela festa com tanta raiva. MC cedeu, mas ela está passando por um momento difícil. Espere, o que é aquilo? Antes que pudesse perceber, você acaba batendo em alguma coisa que te faz perder a consciência por alguns breves instantes. Até que ao acordar, você percebe que foi aprisionado em um quarto estranho, no qual não parece haver uma maneira de fugir. O espaço pequeno não parece oferecer muita ajuda a princípio e, com uma breve observação, se pode concluir que talvez você não seja o primeiro a acordar aqui. Olhando para dentro de uma ventilação de metal, conseguimos notar que alguma coisa se esconde lá. Então, usando uma colher jogada no chão, abrimos a ventilação e encontramos um clipe e uma anotação, que abrindo ela vemos uma estranha escrita dizendo "Perdeu a cabeça. Por quê?". A mensagem não revela algum sentido e não é importante agora, pois o mais importante é sair daqui, e com o clipe que encontramos, isso então é possível. Então abrimos a porta e é aqui onde o jogo de fato começa. O estilo do jogo é voltado para um point and click em que você não controla a seta do jogo com o mouse, mas sim com o teclado. Isso é uma característica que pode parecer um tanto estranha no começo, mas você rapidamente se acostuma. E além disso, essa escolha mecânica é justamente intencional para dificultar a vida do jogador, conforme vamos ver mais à frente no jogo. Existem duas ações que podem ser executadas nele, a de inspecionar e de interagir, sendo que essas duas podem ser alternadas com a tecla X, enquanto a tecla Z é usada para interagir com o cenário e com os objetos a partir da ação escolhida. Controles bem básicos. E é com esse formato simples de gameplay que o jogo flui de uma forma bem satisfatória e até mesmo relaxante. Depois de sair do quarto, o jogo se torna um escape room, onde basicamente o intuito é encontrar uma maneira de fugir dessa mansão, enquanto vai desvendando os mistérios envoltos da trama. E o primeiro deles é revelado quando entramos no banheiro da casa, que já podemos notar estar em condições estranhas quando olhamos para a pia, por exemplo, onde o líquido podre goteja pela estrutura, alimentando alguns cogumelos crescendo embaixo dela.
Porém, o horror só é apresentado quando abrimos a cortina da banheira, revelando um corpo bizarramente mumificado, completamente coberto por mofo e fungos. A visão traz um sentimento de pavor e mistério que faz o jogo ficar ainda mais interessante agora que a curiosidade é ainda maior para tentar descobrir o que pode ter acontecido nesse lugar. Pelo menos pra mim, foi exatamente nessa parte que o jogo ganhou minha atenção. Toda a estética artística do jogo traz uma sensação muito agradável e nostálgica que faz com que a cada avanço no jogo isso fique mais forte. E só com essa cena ele já consegue ganhar sua atenção para querer desvendar a história do jogo. O jogo não é muito longo, o que é bom porque faz com que a gameplay não se torne cansativa e faz a história ser objetiva indo direto ao ponto, mas é claro que a velocidade do jogo vai depender muito das suas habilidades em resolver puzzles. E eu devo dizer que apesar de ser um jogo aparentemente simples, eu pelo menos tive muita dificuldade em solucionar a maioria deles, o que acabou me rendendo um pouco mais de 2 horas de jogo que na teoria deveria durar apenas 40 minutos. Depois de encontrar o corpo, estamos livres para explorar a gigante mansão que nos aprisiona e que a partir de um quadro encontrado na parede podemos ver que ela era pertencente à família Pius, que viveu há muito tempo nessa casa. E a princípio as muitas salas e portas podem intimidar um pouco, mas apesar disso, lentamente elas vão se tornando cada vez mais familiares. Vai ficando cada vez mais claro ao passar pelos diferentes cômodos que alguma coisa muito ruim aconteceu ali, e que pelo estado dos móveis, portas e janelas, parecem evidenciar um abandono repentino, e dada a natureza pútrida e grotesca de muitos desses lugares, indicam que fazem anos que alguém pisou nessa casa pela última vez. O ar de mistério se intensifica cada vez mais na medida em que avançamos e que, junto disso, parece levantar mais perguntas do que respostas. Mas as coisas só pioram quando vamos até a cozinha. Chegando lá, encontramos uma anotação que pode trazer alguma informação sobre o que aconteceu aqui, porém você não tem tempo para descobrir, pois logo à sua frente uma figura alta e sombria repousa curvada contra a parede. Ela ainda não parece ter notado sua presença, então talvez seja uma boa ideia pegar a faca no canto da mesa para ter alguma forma de se defender. Porém, antes que você consiga fazer isso, a figura percebe o seu movimento e avança contra você. E agora a única coisa que lhe resta é fugir pela sua vida. Nessa parte, para fugir da criatura, o jogador precisa andar entre os cômodos da casa até encontrar um esconderijo ou simplesmente andar o suficiente para conseguir despistar o monstro. E é aqui que a mecânica de mover o mouse com o teclado brilha. Porque além de ser mais difícil de ter uma precisão em clicar nas salas, a fuga é dificultada ainda mais com o medo tomando conta da protagonista, o que faz com que seus movimentos trêmulos reflitam justamente no mouse, que treme da mesma forma. Então esse conjunto de elementos que compõem as mecânicas do jogo fazem com que ele intencionalmente se torne mais desafiador, o que enriquece ele ainda mais. Apesar da dificuldade, conseguimos encontrar uma maneira de fugir, e agora é preciso fazer silêncio para que a criatura não te note. E então, depois de muita tensão, a criatura enfim vai embora. Depois desse momento, o Amy se lembra do papel que viu antes colado na geladeira, e agora que a criatura foi embora, parece ser uma boa hora de ir até lá. Pegamos o papel e vemos que ela é uma das muitas anotações feitas pelo dono da residência e começou a fazer registros a pedido de sua terapeuta, que indicou a ele manter um diário de anotação escrevendo sobre qualquer coisa que lhe causasse estresse durante o dia, pois segundo ela esse seria um ótimo exercício para saber como lidar com estressores cotidianos. Essas anotações, que são 17 ao todo, estão espalhadas por toda a casa, e é a partir delas que vamos entender a história do jogo e os eventos que antecedem o caos instaurado na casa. Nela morava uma família de 4 pessoas composta pela mãe, chamada Cheryl, a filha chamada Becky, o filho chamado Charlie e o pai, que apesar de ser o autor das anotações, não tem o seu nome revelado, além do cãozinho da família que se chamava Baxter. Encontrar todas as anotações é uma tarefa complicada, só que uma coisa torna essa busca satisfatória enquanto caminhamos pelo cenário, e essa coisa é a ambientação do jogo, que é simplesmente perfeita. Na medida em que encontramos mais anotações, o mistério vai sendo desvendado. O pai da família, o mesmo a quem fazia as anotações, era um homem que estava sempre estressado e nervoso, algo que se intensificou ainda mais após ter sido mandado embora da firma onde trabalhava. Esse estresse foi acumulando e ele foi recomendado pela sua terapeuta de fazer anotações acerca do que lhe causava estresse durante o dia. E além disso, essa mesma terapeuta lhe receitou um chá que supostamente o faria relaxar. No começo tudo estava indo muito bem e ele chegou até mesmo a fazer uma anotação no dia 18 de julho do mesmo ano, elogiando o aroma almiscarado único que o chá emitia e que particularmente lhe agradava, ao mesmo tempo que ainda se demonstrava estressado com coisas bem fúteis, como enquanto tomava o seu chá e percebeu que seus filhos sujaram os vidros das janelas com as mãos. E então no dia 2 de agosto temos uma anotação que mostra um acontecimento incomum. Eu passei os últimos dias de cama com algum tipo de gripe, dor de cabeça, náusea, etc. Hoje finalmente consegui segurar um pouco de comida sólida no estômago.
Engraçado, meus sintomas pareceram desaparecer no momento em que tomei um pouco daquele chá que minha terapeuta me deu. Ela não mencionou nada de ser uma cura para a gripe, mas eu prefiro acreditar que ajudou. Apesar do surgimento repentino de uma doença, ele parece ter lidado bem com isso, e o chá até mesmo ajudou em sua cura. No dia 15 de agosto, um dos operários da casa acabou acidentalmente derrubando o chá enquanto ele o tomava, mas a coisa mais curiosa disso foi o fato de Baxter, o cachorro da família, ter corrido até o chá e lambido a poça logo em seguida. Só que apesar de parecer apenas um evento comum, as coisas começaram a ficar estranhas depois desse dia. Pois logo no dia seguinte, temos uma outra anotação onde ele escreve mencionando o fato de que Baxter tem vomitado o dia todo e não comia nem bebia nada. Então, seguido disso, em uma outra anotação, ele escreve que o cachorro veio a falecer um dia após isso. Só que a parte mais estranha vem em seguida. No dia 1º de setembro, um dos funcionários veio informar o pai da família que notou alguns tipos de tentáculos estranhos crescendo no chão do quintal. Só que o mais assustador é que eles estavam surgindo exatamente de onde haviam enterrado Baxter. Um dos operários me mostrou algo incomum hoje. Ele apontou para um pedaço de tentáculos estranhos que estavam crescendo no solo de onde eu enterrei Baxter 2 semanas atrás. Não tenho ideia do que eram, mas eu tenho um cheiro pungente e familiar. Cheirava muito como o meu chá. O chá, que antes ele acreditava ser o que estava lhe fazendo bem, começou a se revelar como uma doença que se espalharia rapidamente pela família Pills, se tornando sua maldição. No dia 20 de setembro, o homem escreve ter apresentado urticárias pelo corpo e pequenos caroços, mas apesar disso é importante notar que o homem não demonstrava nenhuma desconfiança com relação ao chá, nem mesmo quando seus filhos ficaram doentes quando brincaram perto de onde o cachorro foi enterrado. E ao invés de desconfiar, ele os fez tomar o seu chá acreditando que isso iria curá-los. E como é de se imaginar, foram essas atitudes que levaram ao desfecho macabro que a família teve. Não fica claro na história se a terapeuta tinha feito isso propositalmente. É bem provável que sim, mas de qualquer forma ela é uma personagem que não tem uma relevância na história, então não temos como saber. É bem difícil de obter as anotações para revelar a história, pois além dos puzzles não serem tão óbvios, também existe a criatura que te persegue durante o jogo. Ela pode aparecer em momentos bem aleatórios e também caso você faça algum barulho com alguma coisa, por exemplo, ligando uma televisão. E quanto mais somos perseguidos, maior são as chances de acabarmos sendo pegos por ela, o que muito provavelmente vai acontecer. Mas é interessante ver que caso a criatura te pegue, você não morre, mas sim acorda de um pesadelo na sala do começo. O que eu acho uma ideia até interessante de explicar a morte do player, mas ao mesmo tempo faz com que morrer não seja algo tão ruim assim, pois basicamente você só vai voltar a alguma sala sem perder algum item ou coisa assim. E apesar de ser relativamente difícil de avançar no jogo, bom, pelo menos pra mim foi, a progressão do jogo é uma coisa muito gratificante. E é depois de resolver muitos puzzles coletando vários itens, que conseguimos uma besta que pode ser carregada com uma flecha encontrada no jardim, e talvez podemos dar um fim a uma criatura que nos persegue. Seguindo por mais alguns quartos e salas, encontramos mais anotações e cada vez mais elas vão indicando a perda gradual da sanidade do homem que as escrevia. Mesmo com a doença dos filhos, ele continuava cético com relação ao chá e ainda dava para eles acreditando que iria curá-los. A esposa disse que as crianças pioraram. Ela me implora para levá-los ao médico. Ela está errada. Ela está sempre errada. Eu sei que eles vão ficar bem. Eu vou dar chá a eles. Eles vão melhorar. Só que cada vez mais vai ficando claro que ele está acreditando em uma coisa que não existe, e que o fim será inevitável, pois no dia 13 de outubro, temos a anotação que traz o que ele mais temia. Eles não sobreviveram. Os filhos foram os primeiros, mas apenas com as cartas já podemos ver a consciência do homem se deteriorando cada vez mais, pois a cada nova carta as mensagens são confusas e desconexas. Sempre gritando, barulho, barulho. Barulho. Guardar na sala com porta. Trancar para me deter aqui. Agora não é bom se... Vou fazer chá. Tem que beber chá. E após isso, já não restava mais nada para ele ou sua família. Depois disso, chegamos no porão da casa, onde, resolvendo mais alguns puzzles, abrimos uma porta com a ajuda de uma alavanca e nos fornece uma visão perturbadora. Uma cena grotesca que parece vir de um pesadelo se apresenta para Amy. Um cômodo tomado completamente pelos mais diversos tipos de fungos pulsam, enquanto um rosto desfigurado se mantém no meio de tudo com uma expressão de lamento. Chegando nessa parte, existem dois caminhos para terminar o jogo. Os dois se resumem em fugir da casa pelo carro da garagem, mas a diferença é que você pode ou não optar por acabar com a maldição da casa antes de ir embora. Caso não queira fazer isso, Amy pegará o carro e partirá destruindo o portão da casa. Mas embora pareça ter fugido com vida, esse pesadelo ainda continuará atrás de você.
E ao contrário desse final, para acabar com a maldição, precisamos usar uma mistura que fazemos a partir de uma receita fornecida por um amigo do pai da família que pode ser encontrado no computador da casa, onde nela usamos peróxido de hidrogênio, óleo de árvore de chá e folha de tabaco. E misturando tudo temos uma solução que precisamos jogar na aberração que vemos no porão, e assim terminamos o jogo. Um lamento baixo some no estalar das chamas que lhe aquecem enquanto você observa a casa queimar. O pesadelo acabou. Bem, pelo menos é o que você pensava. Sim, apesar dos esforços, no final o jogo oferece um desfecho propício para uma história de terror, onde, apesar das escolhas, o final sempre será ruim. E assim termina Night Manor, um jogo que oferece uma experiência curta, porém muito incrível que, pelo menos pra mim, se tornou um dos meus jogos favoritos desse ano. Toda a ambientação do jogo é maravilhosa, o que reflete na gameplay fazendo ela ser muito satisfatória. E tudo fica ainda mais impressionante quando lembramos que esse é apenas um entre 50 jogos distintos presentes nessa coleção. E com certeza eu não posso deixar de recomendar que você jogue. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo. Com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!